E aí, pessoal do sétimo ano? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 2 do terceiro bimestre, que tem como tema a região norte, a região nordeste, os aspectos gerais da região nordeste, tá? O livro inicia aqui na página 156 falando sobre as sub-regiões do Nordeste. Dentro da região, ela é subdividida em 4 partes, e essa subdivisão ela tem a ver com a questão climática, com a questão física, né, da região. E aqui na página 157 tem aqui essa demarcação, tá? Então é dividido em 4 partes, né? A zona da mata, o agreste, o sertão e a região chamada de meio norte. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A região conhecida como zona da mata tem esse nome porque ela fica numa localização onde existe a Mata Atlântica, tá? E essa região é a região próxima ao litoral, próxima ao mar. Nessa região também ficam as cidades mais importantes e mais ricas, né? Nós temos a presença aí, por exemplo, de Salvador, de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, algumas das principais capitais da região Nordeste. Lembrando também que a maior parte das indústrias, do comércio, dos serviços ficam nessa região aqui. E essa região aqui ela não é carente de água, né? As pessoas meio que assim, quando elas pensam em Nordeste, elas pensam em seca, elas pensam em falta de água, mas não é todo o Nordeste que tem esse problema, a gente vai ver isso, tá? A zona da mata é uma área que não que não sofre com a falta de água. É uma região bastante quente, o inverno costuma ter temperaturas também altas, né? Então é uma região muito legal, tá? O agreste é uma região de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino, tá? Não é uma região muito grande, não. A Agreste é uma área de transição, tá? O livro fala aqui que está situado entre a zona da mata e o sertão e apresenta características de transição, como eu falei, né? O Agreste, né? Na região do Agreste é que tem o famoso Planalto da Borborema, né? Qual é a questão do Planalto da Borborema? Que é uma área bastante elevada que impede que a massa de ar e que a chuva chegue ao sertão nordestino. Então a massa de ar é formada no oceano e tem um planalto bem alto, bem elevado, e essas massas de ar se chocam com esse planalto e a chuva acaba não chegando na próxima divisão que a gente vai ver, que é o sertão nordestino, que é a maior, né, subdivisão em extensão, só que em questão de população ela não é a maior, né? A maior população do Nordeste está na zona da mata, que é o local mais desenvolvido. O sertão nordestino, esse sim, é a área assim que tem a seca, que é mais carente, que é a mais pobre, né? Que falta políticas públicas, né? Que falta uma série de melhorias para aquelas populações, tá? Muitos rios dessa região, eles são rios temporários, né? Os rios, eles secam em boa parte do ano, tá? Nas áreas no período menos chuvoso, esses rios secam. Então, é bem complicado para essa população do sertão. Lembrando que a agricultura e a pecuária, ela é extremamente importante nessa região. E se não chove, né, causa sérios problemas, né? E a última subdivisão, nós temos a divisão chamada de meio norte, tá? Que é uma área de transição, tá? Entre o sertão nordestino e a Amazônia. Então, há uma partezinha do Nordeste que tem algumas características, tá, da Amazônia. E
a chuva, a quantidade de chuva, ela vai aumentando. Quanto mais você vai saindo do sertão, o sertão é muito carente de chuva, quanto mais você vai indo para o oeste, mais você vai indo em direção à região amazônica, a quantidade anual de chuva vai aumentando. Então essas são as 4 sub-regiões da região Nordeste, tá? Então vamos relembrar. Zona da Mata, a mais desenvolvida, a mais populosa, a mais rica e que tem as principais cidades. O Agreste, que é uma área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O Sertão, que é a maior área e a área mais carente, falta água, mas não tem a maior população. E o Meio Norte, que é a área de transição entre o Sertão e a Amazônia. O Meio Norte fica ali mais ou menos, né? Pega uma área ali do estado do Maranhão e uma partezinha do estado do Piauí, né? Então, é uma área também bem interessante, tá? E aí o livro fala nas páginas seguintes sobre o processo de ocupação, tá? Tanto da Zona da Mata quanto do Nordeste, né? E eles diferenciam aqui que a ocupação da Zona da Mata está muito ligada à questão da agricultura, né? A agricultura do plantio da cana-de-açúcar por ter um clima quente e úmido, né? Zona da Mata, clima úmido. Já a ocupação do Agreste e do Sertão está ligado à pecuária, tá? Então, diferenciando aí, Zona da Mata, agricultura e a ocupação do Agreste e do Sertão ligado à pecuária. Também nós não podemos deixar de lembrar a questão da mineração, tá? A mineração ela foi importante, né? Principalmente a mineração de ouro e diamante lá no século XVIII, principalmente no território da Bahia, tá? Algumas cidades baianas elas tiveram origem por causa dessa exploração, como a cidade de Jacobina e a cidade de Lençóis, tá? E para finalizar, a ocupação do Meio Norte, ela por estar mais associada à floresta amazônica, ela teve uma ocupação mais por causa do extrativismo vegetal e principalmente por causa do plantio de algodão nessa região. Isso lá no século XIX, né? Uma ocupação um pouco mais recente do que na Zona da Mata, tá? Ali também é um local que se destinava à exportação, né? O algodão era plantado e era utilizado na exportação ali para fabricar roupas, fabricar tecidos, tá? Então, pessoal, para a gente fixar esse conteúdo aí, nós temos essa atividadezinha aqui, que está na página 162, para vocês fazerem para poder fixar esse conteúdo da região Nordeste. Lembrando que a região Nordeste não vai acabar aqui, a gente vai falar nas próximas aulas sobre a questão da economia, né? Falar depois da população da região Nordeste, que é uma região bem interessante, mas por enquanto a gente ficou aí na questão das sub-regiões e também no processo de ocupação. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço para vocês.